E se eu te dissesse que, por trás de sorrisos perfeitos, prêmios dourados e discursos de igualdade, existem histórias reais de racismo, discriminação e desprezo, tudo isso disfarçado de fama? Atores que conquistaram sua admiração nas telas, apresentadores que te fizeram rir, ícones que pareciam intocáveis até revelarem suas verdadeiras cores. Desde frases que gelam o sangue até gestos que evocam o pior da história da humanidade. Mel Gibson. Uma carreira inteira pode desmoronar por causa de uma única noite de palavras sem filtro? No caso de Mel Gibson, a resposta é um sonoro sim. O ator, que já foi aclamado por suas interpretações heroicas e por seu papel como diretor de filmes premiados como Coração Valente e A Paixão de Cristo, tornou-se um dos nomes mais tóxicos de Hollywood por uma série de declarações racistas e antissemitas que chocaram tanto o público quanto a indústria. Mas além do escândalo superficial, existe uma história mais profunda de poder, preconceito e consequências que ressoa até hoje. Em julho de 2006, Mel Gibson foi preso por dirigir sob efeito de álcool em Malibu. O que poderia ter sido um incidente rotineiro se transformou em um momento histórico por causa do que saiu de sua boca enquanto era detido. Segundo o relatório policial vazado pelo portal TMZ, Gibson disse: "Os judeus são responsáveis por todas as guerras do mundo." Não era uma afirmação tirada de contexto nem uma interpretação ambígua. Eram palavras duras, vindas de uma mente que naquele instante se mostrou sem filtros. E o mais alarmante foi que não se tratava de um comentário isolado, mas sim de uma expressão crua de ideias que, segundo muitos, ele vinha cultivando há tempos. A polêmica não terminou aí. Mais tarde, vazaram gravações em que Gibson proferia insultos explícitos contra pessoas afro-americanas e mexicanas. Em uma delas, ele chegou a dizer para sua então parceira, Oksana Grigorieva, que se ela fosse estuprada por uma gangue de negros, a culpa seria dela. Essas frases, gravadas e amplamente divulgadas, marcaram um antes e um depois. Sua reputação sofreu um golpe brutal e vários estúdios se recusaram a trabalhar com ele por anos. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Como é possível que uma figura tão respeitada tenha conseguido esconder por tanto tempo uma visão de mundo tão hostil? E qual é a responsabilidade de Hollywood ao perpetuar, encobrir ou ignorar essas atitudes enquanto o dinheiro circula e os prêmios caem do céu? Liam Neeson. Que obscuridades podem estar escondidas em uma confissão feita a partir de um aparente arrependimento? A história de Liam Neeson é um exemplo inquietante de como uma revelação do passado, mesmo dita com aparente honestidade, pode desencadear uma tempestade inesperada. Ator venerado por sua voz grave e papéis intensos, Neeson deu um passo em falso que expôs uma parte desconfortável de sua história pessoal. O que parecia ser uma anedota sobre redenção acabou revelando impulsos racistas que a maioria nem imaginava estar associados à sua imagem pública. Tudo começou em 2019, durante a divulgação do filme Cold Pursuit, quando, em uma entrevista ao jornal britânico The Independent, Neeson contou que, décadas atrás, uma amiga próxima lhe confessou ter sido estuprada por um homem negro. O que veio a seguir foi uma revelação desconcertante. Ele mesmo admitiu que, durante vários dias, andou pelas ruas com um porrete, esperando que um negro desgraçado cruzasse seu caminho para que ele pudesse matá-lo. A declaração, embora apresentada como parte de uma história sobre remorso, desencadeou uma onda imediata de repúdio. É aqui que a história toma um rumo fascinante. Neeson não foi gravado em segredo nem acusado por terceiros. Ele escolheu voluntariamente expor essa parte do seu passado, talvez com a intenção de mostrar o quanto havia evoluído como pessoa. Mas o que ele subestimou foi o impacto que sua sinceridade teria em um mundo que, embora ávido por transparência, também exige consequências quando as palavras revelam um racismo visceral. Muitos se perguntaram por que contar isso agora e o que ele esperava alcançar. John Wayne. É possível que um ícone do cinema esconda, por trás de sua postura heroica, ideias profundamente excludentes? O caso de John Wayne não deixa dúvidas. Para muitos, ele foi o rosto do espírito americano, duro, decidido, patriótico. No entanto,
Por trás dessa imagem de cowboy indomável, havia um homem com crenças abertamente racistas e colonialistas, expressas sem filtros em entrevistas públicas. Sua figura, venerada durante décadas, ficou irremediavelmente manchada por suas próprias palavras, ditas com a segurança de quem não temia ser julgado por suas ideias. Era o ano de 1971 quando, em uma entrevista para a Playboy, Wayne deixou claro seu pensamento sobre as raças. Afirmou sem hesitar que acreditava na supremacia branca até que os negros fossem suficientemente educados para assumir responsabilidades. Para alguns, essas declarações foram surpreendentes. Para outros, só confirmavam o que já se suspeitava há anos, em que o herói do Oeste não era tão orado quanto aparentava. Mas a polêmica não terminou aí. Wayne também justificou o genocídio indígena, argumentando que os colonos tinham direito de ocupar as terras porque os nativos estavam egoisticamente tentando ficar com elas. Palavras como essas não só mostravam uma visão simplista da história, mas também consolidavam uma narrativa colonial que Hollywood se encarregou de repetir em centenas de filmes, muitos deles protagonizados pelo próprio Walt Disney. Será que um sorriso animado pode esconder uma visão excludente do mundo? Poucos nomes evocam tanto encanto infantil e nostalgia quanto o de Walt Disney, criador de alguns dos personagens mais queridos da cultura ocidental. Seu legado é imenso. No entanto, sob a superfície de castelos mágicos e ratos simpáticos, existe um debate persistente sobre suas posturas raciais, alimentado por testemunhos, associações e elementos presentes em sua obra cinematográfica. Quem era realmente o homem por trás do Reino Encantado? Durante anos, alguns ex-colaboradores e críticos apontaram atitudes e decisões de Disney que refletiam preconceitos contra certos grupos. Entre os episódios mais citados está sua hospitalidade com a cineasta nazista Leni Riefenstahl, a quem recebeu em seus estúdios de Burbank em 1938, pouco depois da Noite dos Cristais na Alemanha. Embora o encontro tenha sido breve, ele provocou suspeitas sobre sua simpatia pelo regime alemão. Disney nunca esclareceu completamente sua posição em relação ao nazismo, o que alimentou ainda mais as especulações. Mas talvez o elemento mais evidente de controvérsia esteja em seus filmes. Song of the South, de 1946, é o exemplo mais citado. Ambientado em uma plantação do sul dos Estados Unidos, o filme foi duramente criticado por romantizar a escravidão e perpetuar estereótipos sobre os afro-americanos. Embora tenha sido um sucesso na época, a Disney decidiu, com o tempo, não relançá-lo em formato digital nem incluí-lo em sua plataforma Disney+, sinal de que até mesmo a empresa reconhece hoje seus conteúdos problemáticos. Mark Wahlberg. Uma estrela pode realmente se redimir quando seu passado está manchado por atos violentos e motivados pelo ódio racial? A história de Mark Wahlberg é um dos casos mais polêmicos na interseção entre fama, violência juvenil e racismo. Hoje ele é reconhecido por seu carisma musculoso nas telonas, produtor renomado e empresário de sucesso. Mas, na adolescência, o ator cometeu crimes que hoje seriam impensáveis de ignorar. E, mesmo assim, muitos ainda desconhecem a gravidade desses fatos. Durante sua juventude em Boston, Wahlberg foi preso mais de 20 vezes por diversos delitos. Mais 2 casos específicos chamam a atenção do escrutínio público. Em 1986, quando tinha apenas 15 anos, junto com um grupo de amigos, começou a perseguir estudantes afro-americanos do bairro, jogando pedras enquanto gritava insultos racistas. Apesar de ter sido processado como menor de idade, o registro ficou. Mas o incidente mais grave aconteceu 2 anos depois, em 1988. Wahlberg, sob efeito de substâncias, atacou brutalmente 2 homens vietnamitas. Ele bateu em um deles com um pedaço de pau enquanto o chamava de slang e outros termos ofensivos. No segundo, ele deu um soco no olho, deixando-o inconsciente. Ele foi preso, acusado e sentenciado a 45 dias de prisão. Isso nos leva a uma questão ainda mais inquietante. Até que ponto uma pessoa pode se distanciar de um passado tão violento? E, ainda mais relevante, é possível fazer isso sem uma verdadeira reparação às vítimas?
Paula Deen. O que acontece quando uma figura aparentemente caseira e simpática se vê envolvida em uma controvérsia racial que desmonta seu império midiático? Paula Deen, famosa por suas receitas solistas e seu estilo encantador na cozinha televisiva, passou de rainha da manteiga a protagonista de um dos escândalos raciais mais comentados da televisão americana. Sua história é uma prova de como a nostalgia pelo passado pode esconder concepções perigosas quando não é examinada com um olhar crítico. Em 2013 veio à tona um processo movido por uma ex-funcionária de seus restaurantes, que acusou Deen e seu irmão de criarem um ambiente de trabalho hostil, repleto de assédio e comentários racistas. O que mais chocou foi uma declaração sob juramento em que Deen admitiu ter usado a palavra com N em várias ocasiões ao longo de sua vida. Mas isso não foi tudo. Ela também confessou ter fantasiado em organizar um casamento no estilo das plantações do sul, com garçons afro-americanos vestidos como escravos. Afirmou que isso era algo bonito e tradicional, sem perceber a gravidade do que isso implicava. Isso nos leva a um ponto fundamental da culinária e a tradição, quando não são revisadas com sensibilidade histórica, podem se tornar veículos para perpetuar estereótipos. E quando alguém em uma posição de influência age sem consciência, o impacto é ainda maior. As consequências foram imediatas e devastadoras. Seu contrato com o canal Food Network foi cancelado, grandes marcas como Walmart e Target romperam relações e sua imagem de figura materna e simpática evaporou da noite para o dia. Embora ela tenha feito pedidos públicos de desculpas, muitos deles foram criticados por parecerem mais justificativas do que verdadeiro arrependimento. Michael Richards. Uma carreira inteira pode desmoronar em questão de segundos por causa de uma única frase ofensiva? No caso de Michael Richards, a resposta foi tão imediata quanto irreversível. Conhecido mundialmente por seu papel como Kramer na série Seinfeld, Richards era admirado por milhões e ocupava um lugar privilegiado na cultura pop. Mas, em uma noite de novembro de 2006, o que deveria ser apenas uma rotina simples de comédia em um clube de Los Angeles se transformou em um evento que o marcaria para sempre. Durante sua apresentação no Laugh Factory, Richards foi interrompido por um grupo de espectadores afro-americanos. Em vez de lidar com a situação com humor, como se esperaria de um comediante experiente, ele respondeu com uma enxurrada de insultos racistas, repetindo várias vezes a palavra com N fazendo alusão a linchamentos do passado. Tudo foi gravado em vídeo por um celular e divulgado em questão de horas, provocando uma onda de repúdio generalizado que nem ele nem sua carreira conseguiram superar. É aqui que a história toma um rumo profundo. Richards não era um comediante novato nem um personagem excêntrico sem filtro. Ele fazia parte de uma das séries mais bem-sucedidas de todos os tempos e sua imagem pública estava associada a um humor estranho, mas inofensivo. Naquela noite, porém, ele mostrou um lado sombrio e violento que contrastava com tudo o que o público achava que sabia sobre ele. Pouco depois, Richards apareceu no programa do David Letterman para se desculpar publicamente. Seu rosto, transmitido ao vivo de Los Angeles, tremia visivelmente enquanto Jerry Seinfeld, seu colega de elenco, o defendia timidamente. Apesar do ato de contrição, muitos não acreditaram em seu arrependimento. O dano já estava feito e sua carreira na televisão praticamente se evaporou. Justin Bieber. O que acontece quando o ídolo juvenil de toda uma geração revela um lado racista em seus primeiros anos de fama? Justin Bieber, o jovem canadense que conquistou o mundo com seu penteado característico e sua voz doce, também protagonizou um dos episódios mais constrangedores relacionados ao racismo na indústria musical. Mas o mais inquietante é que suas palavras ficaram registradas, circulando como um espectro incômodo que reaparece toda vez que se fala sobre seu legado. Em 2014, vazaram 2 vídeos gravados quando Bieber tinha aproximadamente 15 anos. No primeiro, ele aparece contando uma piada que termina com a palavra com o N. No segundo, ele canta uma versão alterada de seu sucesso One Less Mon Miguel, substituindo parte da letra por ameaças racistas, mencionando inclusive a palavra com o N e uma referência direta a Ku Klux Klan. As imagens, divulgadas por meios britânicos como The Sun, provocaram uma onda imediata de indignação.
Isso nos leva a uma questão fundamental: até que ponto a juventude pode ser uma desculpa válida para atos ofensivos? Seus fãs mais fervorosos argumentaram que ele era apenas um adolescente imaturo, sem plena consciência do impacto de suas palavras. No entanto, a gravidade dos termos usados e o tom despreocupado com que ele falava levantaram dúvidas sobre o ambiente que o cercava naquela época. Dog, o caçador de recompensas. Será que uma imagem de justiça na televisão pode esconder um discurso carregado de ódio? No caso de Duane Chapman, conhecido pelo nome artístico Dog the Bounty Hunter, a resposta foi um sim categórico. Transformado em um fenômeno televisivo por suas persecuções, as capturas de fugitivos nas ruas do Havaí e sua aparência de caçador moderno faziam de Chapman, para muitos, o símbolo do redentor das ruas, alguém que aplicava a justiça com rigor, mas também com humanidade. No entanto, seu discurso fora das câmeras revelou uma realidade muito mais dura. Em 2007, o site National Enquirer publicou um áudio vazado em que Chapman mantinha uma conversa telefônica com seu filho. Nela, ouvia-se o caçador de recompensas usando repetidamente a palavra com N, se referindo de forma depreciativa à namorada afro-americana de seu filho. Ele alegava que não queria que seu relacionamento com ela se tornasse público por medo de que isso arruinasse sua imagem diante do público e das emissoras de TV. A dureza da linguagem não deixava espaço para interpretações. Não podemos usar essa maldita palavra. Há uma bomba relógio na nossa frente se eles acharem que somos como os outros. Não posso acreditar que você está com essa negra, dizia Chapman, misturando insultos com uma falsa preocupação por sua imagem profissional. Foi um discurso cheio de hipocrisia, pois durante anos ele se apresentou como defensor dos valores familiares e da redenção. Rosie O'Donnell. O humor pode disfarçar a discriminação mais sutil? A trajetória de Rosie O'Donnell, comediante, atriz e apresentadora de televisão, foi marcada por sua defesa dos direitos das minorias, especialmente da comunidade LGBTQ+. Mas até mesmo quem se considera defensor do respeito e da igualdade pode, consciente ou inconscientemente, cometer atos de racismo ou de zombaria cultural. E foi exatamente isso que aconteceu durante um famoso episódio do seu programa de televisão. No ano de 2006, durante uma edição do The View, O'Donnell contou uma história que envolvia meios de comunicação asiáticos. Para imitar a maneira como, segundo ela, os telejornais chineses ou japoneses cobriam certos eventos, ela começou a pronunciar sons como xing chong, acompanhados de gestos caricatos. O que para alguns pode ter parecido uma piada inocente, para muitos membros da comunidade asiática foi uma agressão clara, um eco de zombarias históricas que serviram para desumanizar, durante gerações, pessoas de origem asiática. O mais paradoxal é que O'Donnell não era, aparentemente, o tipo de figura pública associada ao racismo. Ela sempre defendeu causas sociais progressistas e foi uma voz firme contra a homofobia e o machismo. Mas, como este caso demonstra, o racismo pode se infiltrar até mesmo entre aqueles que lutam por outras formas de justiça. O problema não estava apenas nas palavras, mas na falta de consciência sobre o que elas implicavam. Charlie Sheen. Será que uma pessoa conhecida por seu comportamento errático pode surpreender até os mais céticos com declarações profundamente ofensivas? No caso de Charlie Sheen, o limite do inesperado sempre parece estar um pouco mais distante. Ator talentoso, mas envolvido em escândalos quase constantes, Sheen não foi notícia apenas por seus excessos com drogas, sua vida sexual ou seus ataques à indústria, mas também por seu antissemitismo manifesto, direcionado a uma figura-chave de sua própria carreira. Em 2011, Sheen foi demitido da bem-sucedida série Two and a Half Men após uma sequência de comportamentos autodestrutivos. Mas o que selou sua saída foi uma série de comentários antissemitas direcionados a Chuck Lorre, criador e produtor do programa. Em várias entrevistas, Sheen se referia a Lorre não pelo seu nome profissional, mas sim por seu sobrenome hebraico original, Tim Levine, de forma zombeteira e depreciativa, enfatizando sua origem como parte de uma crítica pessoal. Isso nos leva a um ponto que muitos deixaram passar em meio ao caos midiático. Embora Sheen sempre tenha sido conhecido por sua irreverência, o uso intencional do nome hebraico de Lorre como arma verbal revelou uma dimensão mais sombria, onde as diferenças culturais eram usadas não para provocar reflexão, mas para agredir. E vindo de alguém cuja plataforma alcançava milhões de pessoas, o impacto não podia ser minimizado como mais uma excentricidade qualquer. Ted Danson. Até que ponto o contexto pode justificar uma ofensa evidente? O caso de Ted Danson,
conhecido por seu papel na série Cheers, é um dos mais controversos relacionados ao uso de blackface nos tempos modernos. O que começou como uma paródia mal interpretada em um evento beneficente acabou se tornando uma lição pública sobre os limites do humor, a sensibilidade racial e o poder destrutivo da ignorância disfarçada de sátira. No ano de 1993, Danson apareceu em um evento de comédia no Clube Friars, em Nova York, com o rosto pintado de preto, lábios vermelhos exagerados e peruca afro, fazendo referência direta à estética ofensiva do blackface, um estilo historicamente usado para ridicularizar os afro-americanos no teatro e na televisão. Para muitos, foi um ato racista sem nuances. O mais desconcertante foi que a anfitriã do evento não era outra senão Whoopi Goldberg, sua então namorada. Danson justificou sua apresentação dizendo que havia sido escrita e aprovada por Goldberg, com quem mantinha um relacionamento amoroso e, segundo ele, uma visão crítica sobre o racismo. No entanto, o público não percebeu dessa forma. O que para eles deveria ser uma noite de humor se transformou em um episódio de vergonha nacional. A apresentação foi recebida com vaias, críticas na imprensa e uma onda de indignação que envolveu ambos. Paris Hilton. Será que o glamour pode esconder uma sombra de desprezo pelos outros? A figura de Paris Hilton foi, durante décadas, sinônimo de riqueza exagerada, festas intermináveis e uma superficialidade cultivada como imagem pública. Mas além do personagem midiático, existem registros preocupantes que revelam atitudes racistas e homofóbicas que deixaram cicatrizes em seu legado cultural. Diferente de escândalos que surgem de uma única frase infeliz, o caso de Hilton é composto por múltiplos episódios que formam um padrão mais difícil de ignorar. Um dos momentos mais criticados remonta ao ano de 2007, quando vazou um vídeo em que Paris, acompanhada de sua irmã Nick, fazia insultos racistas contra pessoas negras e homossexuais. No material, gravado sem o seu conhecimento, é possível ouvi-la usando a palavra com N se referindo a homens gays como nojentos. O conteúdo causou alvoroço imediato, não só pela crueza da linguagem, mas também porque contrastava fortemente com a imagem de princesa pop que muitos adolescentes idolatravam. No entanto, esse não foi um caso isolado. Empregados domésticos e assistentes pessoais que trabalharam para Hilton relataram, sob anonimato, terem sofrido tratamento depreciativo baseado em sua origem étnica. Alguns até afirmaram que era proibido aparecer nas áreas principais da casa quando havia visitas importantes, como se fossem parte de um cenário que precisava ser escondido. Embora essas acusações não tenham ido a julgamento, reforçaram a percepção de que o classismo e o racismo faziam parte do ambiente Hilton. Julianne Hough. Um traje aparentemente inocente pode se tornar uma declaração ofensiva sem que quem o usa perceba? No caso de Julianne Hough, atriz, cantora e dançarina conhecida por suas participações em Dancing with the Stars, a resposta foi contundente. O que começou como uma festa de Halloween terminou em uma das críticas mais fortes que ela já recebeu em sua carreira. E tudo por uma escolha que, embora talvez ingênua, evidenciou uma profunda falta de consciência cultural. Em outubro de 2013, Hough foi a uma festa fantasiada de Crazy Eyes, personagem da série Orange is the New Black. Ela usava o uniforme laranja, o cabelo trançado e, o mais problemático, o rosto pintado de marrom. O uso do blackface, mesmo quando se trata de uma recriação de um personagem fictício, tem uma história profundamente ofensiva nos Estados Unidos. Remete a séculos de teatro burlesco em que atores brancos caricaturavam afro-americanos de forma depreciativa. As mídias sociais explodiram. Figuras públicas, ativistas e fãs da série classificaram a fantasia como insensível, ignorante e ofensiva. Hough respondeu rapidamente com um pedido público de desculpas, afirmando que jamais teve a intenção de ofender alguém e que agora entendia o quão inadequada foi sua decisão. Mas o debate já estava aceso e sua imagem, até então livre de escândalos, ficou associada a uma das formas mais emblemáticas do racismo performático. Isso nos leva a uma pergunta necessária, e a boa intenção é suficiente quando se ignora o contexto histórico de um ato? E quantas celebridades continuam cometendo erros semelhantes por desconhecerem o passado que certos símbolos carregam? Se é ela verde. A fama pode disfarçar a gravidade de um comentário que minimiza a violência sexual e reflete um viés racial persistente?
CeeLo Green, o excêntrico cantor de voz poderosa e estilo marcante, passou de liderar as paradas de sucesso com sua música a ser criticado por suas declarações públicas infelizes, especialmente uma que sacudiu as redes sociais e o afastou, ainda que parcialmente, do centro dos holofotes. O incidente aconteceu em 2014, quando Green enfrentava acusações de ter dado a uma mulher uma substância controlada sem o consentimento dela. Embora o caso não tenha avançado por falta de provas conclusivas, foram as declarações do artista que realmente provocaram o escândalo. Em sua conta no Twitter, CeeLo escreveu: "Se alguém está inconsciente, não pode dizer que foi estuprada." A frase, curta mais devastadora, foi interpretada como uma justificativa implícita do estupro em contextos de perda de consciência. Mais tarde, ele tentou amenizar o que disse, mas a reação do público foi tão feroz que ele acabou apagando as mensagens e fechando sua conta temporariamente. O mais desconcertante não foi apenas a banalização do consentimento, mas também o pano de fundo racial implícito que muitos especialistas em estudos sociais apontaram. Em comunidades racializadas, especialmente nas afro-americanas, as denúncias de agressão sexual foram historicamente invisibilizadas ou minimizadas. E quando uma figura pública dessas mesmas comunidades reforça estereótipos prejudiciais, o efeito é duplamente danoso. Brett Ratner. O que acontece quando os preconceitos e a arrogância se infiltram nos bastidores de uma indústria que já luta para se tornar mais inclusiva? Brett Ratner, diretor e produtor de sucessos de bilheteria como A Hora do Rush e X-Men, O Confronto Final, parecia ter tudo: poder, prestígio e conexões invejáveis. Mas uma série de comentários homofóbicos e atitudes racistas revelou um perfil bem diferente por trás das câmeras, um que contradiz a imagem pública de um homem de sucesso no show business. Tudo veio à tona em 2011, quando durante uma palestra na Universidade Loyola Marymount, Ratner respondeu a uma pergunta sobre seus métodos de direção dizendo: "Ensaios são coisa de viado." A sala, composta em sua maioria por estudantes de cinema, ficou em silêncio. As críticas não demoraram a aparecer e sua tentativa de se desculpar foi interpretada como forçada e tardia. O que poderia ter sido considerado uma expressão ofensiva isolada acabou sendo apenas a ponta do iceberg. Tila Tequila. Até onde pode ir a provocação antes de cruzar o limite do imperdoável? A trajetória de Tila Tequila é um exemplo alarmante de como uma figura pública pode passar do entretenimento superficial ao extremismo ideológico quase sem transição. O que começou como uma celebridade de reality shows e fenômeno das redes sociais, se transformou em uma das conversões mais inquietantes ao discurso de ódio na era digital. Conhecida por sua popularidade na plataforma MySpace em meados dos anos 2000, Tila Tequila, de origem vietnamita, surgiu no cenário midiático com uma imagem hipersexualizada à beira do escândalo. Mas em 2013, surpreendeu o mundo ao publicar imagens suas nas redes sociais, fazendo a saudação nazista, acompanhadas de frases que elogiavam Adolf Hitler. Em uma de suas publicações mais polêmicas, escreveu que Hitler era um artista brilhante e uma vítima injusta da história. James Woods. O que acontece quando uma carreira marcada pela intensidade na atuação é ofuscada por uma presença digital carregada de ódio? James Woods, ator de longa carreira indicado ao Oscar, é uma dessas figuras que passou de respeitado por seu talento dramático a temido e bloqueado por suas publicações nas redes sociais, onde sua islamofobia, xenofobia e teorias da conspiração se tornaram constantes. Durante boa parte de sua carreira, Woods foi reconhecido como um ator sério, comprometido e meticuloso. Filmes como Salvador ou Cassino mostraram sua capacidade de interpretar personagens intensos e complexos. Mas, à medida que as redes sociais ganharam destaque, Woods começou a mostrar um lado muito mais radical, que logo passaria a dominar sua imagem pública. Sean Allen. Até que ponto a comédia pode camuflar comentários ofensivos que, repetidos ao longo dos anos, revelam uma mentalidade discriminatória? Sean Allen, conhecido mundialmente por seu papel na série Home Improvement e por dar voz ao Buzz Lightyear em Toy Story, tornou-se um ícone da cultura pop americana. No entanto, seu uso persistente de piadas insensíveis sobre as comunidades afro-americana e latina gerou uma controvérsia silenciosa, menos explosiva do que outras, mas igualmente preocupante pela sua constância. Desde o início de sua carreira no stand-up, Allen recorreu ao humor baseado em estereótipos étnicos. Em várias de suas rotinas, ele zombou do sotaque dos latinos e de supostos costumes bárbaros das comunidades afrodescendentes, fazendo alusão a temas como criminalidade ou ignorância.
Embora esses comentários passassem despercebidos nos anos 90, a mudança cultural na percepção do humor expôs suas piadas sob uma nova luz. Gina Rodrigues. Será que uma microagressão aparente pode revelar um padrão mais profundo de insensibilidade cultural? O caso de Gina Rodrigues, atriz reconhecida por seu papel em Jane the Virgin, foi motivo de vários debates nas redes sociais, não tanto por um único escândalo pontual, mas por uma sucessão de incidentes que colocaram em dúvida sua compreensão sobre o racismo, especialmente em relação à comunidade afro-americana. A controvérsia mais marcante aconteceu em 2019, quando Rodrigues publicou no Instagram um vídeo em que cantava a música Ready or Not, dos Fugees. Na gravação, ela repetiu o verso que inclui a palavra com N, o que gerou uma onda imediata de indignação, embora tenha apagado o vídeo e publicado um pedido de desculpas dizendo: "Lamento profundamente ter ofendido". A polêmica já estava instaurada, mas esse incidente não foi um caso isolado. Ao longo dos anos, Rodrigues foi apontada por interromper constantemente colegas negras durante entrevistas e painéis, tirando o protagonismo das falas delas. Em uma ocasião, quando se discutia a desigualdade salarial em Hollywood, ela respondeu que as mulheres latinas ganham menos do que as negras, em um tom que muitos interpretaram como uma tentativa de invisibilizar a luta de outras minorias para centralizar a atenção na sua própria.